Muito bem, 2.000 médicos cubanos, olha eles aí, continuam no país. Após o fim do contrato entre o governo brasileiro e a ditadura de Cuba, eles seguem por aqui, sobrevivendo na informalidade, exercendo profissões como vendedores ambulantes e motoristas de aplicativos. Eles continuam no Brasil diante da promessa feita pelo governo Bolsonaro de que não ficariam desamparados e seriam reintegrados ao sistema público de saúde. Ao Estadão, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse serem necessárias mudanças legislativas aprovadas pelo Congresso para que os médicos cubanos remanescentes sejam acomodados. Aqui a gente sempre criticou, eu estou evidentemente falando por mim, cada um fala por si nesse programa, mas acho que o Augusto vai concordar, o programa Mais Médicos, muito mais do que os profissionais cubanos que estavam lá submetidos à ditadura da família Castro em Cuba. Então, o Jair Bolsonaro, ainda durante a corrida eleitoral, também saiu em defesa dos profissionais cubanos contra a submissão que lhes era imposta pela ditadura cubana, quer dizer, que ficava com a maior fatia do bolo, daquele dinheiro pago pelo Brasil, nesse acordão para sustentar indiretamente a ditadura de Cuba, em nome desse discurso demagógico, populista, de ajudar brasileiros necessitados em lugares onde os médicos não vão, e também os profissionais cubanos, dar uma nova oportunidade e tal. No fundo, estavam dando a maior parte da grana para os ditadores, aqueles que, como Nicolás Maduro, comem lá uma carne boazona, preparada por um chefe, enquanto a população está comendo carne de gato, carne de cachorro e carne estragada também, como a gente comentou aqui no final do ano que estava acontecendo na Venezuela. Então, que o Brasil crie condições para absorver esses profissionais cubanos é um gesto, sem dúvida, humanitário. De preservação deles próprios, que muitas vezes são ameaçados, e eram durante o programa Mais Médicos, pelo regime, que fazia os seus familiares de refém, inclusive quando eles iam passar férias. Então eles usavam os familiares de refém para ter certeza de que esses profissionais cubanos não iam desertar fora do país. Sem dúvida. Eu acho que é hora de o ministro Mandetta dar um balanço de como é que está o programa Mais Médicos, né? Houve aquela substituição dos cubanos que Cuba resgatou, né? Levou de volta, sequestrou, obrigou a voltar ao país. É preciso fazer esse balanço, ver quantas vagas ainda precisam ser preenchidas, parece que existem, né? O número não é tão grande, mas é um número expressivo, e ver o que fazer com esses profissionais. É verdade, sim, que o presidente Bolsonaro, em campanha dele, já brigou pelos cubanos, eles eram as vítimas, os médicos, e disse que o Brasil saberia encontrar soluções para a sobrevivência dos que ficassem aqui. É claro que esse pessoal pode não ter a qualificação exigida que se exige de um médico formado aqui no Brasil, mas eles são perfeitamente aproveitáveis aí em funções ligadas ao Mais Médicos. Então está na hora do ministro Mandetta dizer como é que está a situação e o que é que ele vai fazer com esse pessoal. É hora de socorrê-los, sim, até porque não é só além de ser um gesto humanitário, é bom para o Brasil, tem lugar para ele, sim, nesse programa. Zé Maria, só antes do seu comentário, lembrar aqui a todos os espectadores de Os Pingos nos Is no YouTube que a gente está atingindo em breve, falta pouco para atingir a marca de 1 milhão de inscritos em nosso canal. Então vocês que estão assistindo, a audiência está enorme hoje, muito obrigado sempre. É só clicar nesse botãozinho inscrever-se, que aí agiliza a gente aí a bater essa marca de 1 milhão. Fala aí, Zé Maria Trindade, sobre os Mais Médicos. Pois é, o Mais Médicos foi um programa lançado pela ex-presidente Dilma numa situação em que o Brasil estava com dificuldades muito grandes em certos setores do país. A média de médicos para cada 1.000 habitantes no Brasil, ela não é tão má assim, não. Ela está ali mais ou menos como nos Estados Unidos, 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Tem ali a Argentina, tem 3 ponto alguma coisa, e Portugal 4 para cada 1.000 habitantes. Mas está mais ou menos no nível ali dos Estados Unidos
E o grande drama daquele momento da população era realmente quem ficava no interior. E por que os médicos não queriam e não querem ir para o interior? É porque não existe um planejamento, não existe uma carreira de médico. Então, se ele vai para o interior, ele fica longe do centro formador, não pode estudar e não pode progredir. Ele vai chegar, ser médico e daqui a 20 anos vai ser o mesmo médico com aquele mesmo salário. Então, ninguém quer isso, todo mundo quer estudar, ainda mais a medicina, que a evolução é evidente em todos os setores e muito em medicina. E aí provocou essa dificuldade. E para o projeto todo do Ministério da Saúde, era de levar e incentivar os médicos a irem para o interior. Salário em torno de R$8 mil. Então, se criou mais médicos, não sei porquê, dá-se a impressão de que o mais médicos é de cubanos, nunca foi, a maioria. Em 23 mil médicos, os cubanos chegaram ali a 6.800, ou seja, 7 mil médicos, e muitos brasileiros que formaram no exterior e que o diploma não vale aqui no Brasil. Por que eles se formaram no exterior? Porque a faculdade aqui é muito cara. A faculdade de medicina aqui está na faixa de R$9 mil por mês, só o boleto, R$9 mil por mês. As faculdades estaduais e federal, elas são impossíveis de passar, fica muito difícil, muito difícil. Então, o que acontece? As pessoas vão para Bolívia, alguns para a Argentina e voltam com diplomas que não valem. Então, mais médico, isso foi uma lei aprovada no Congresso Nacional, admite esses médicos brasileiros que têm diploma no exterior, eles não podem abrir consultório, eles não podem fazer atendimento, mas fazem ali o primeiro atendimento como os cubanos. Então, foi assim a história do mais médico. Saindo os cubanos, ficou uma falha, o governo Bolsonaro abriu inscrição e todas as inscrições foram preenchidas. Ou por médicos, prioridade, médicos formados aqui e que têm registro, tem o CRM, né? É o Conselho Regional de Medicina. E depois, os brasileiros formados no exterior. E aí, quando houve o preenchimento das vagas, muitos desistiram, muitos. E aí, de novo, a dificuldade. Os cubanos, alguns voltaram, alguns ficaram aqui. Eles não podem exercer a profissão, porque o diploma dele não vale no Brasil. Agora, existe uma janela. Qual é essa janela? É o chamada revalida, que é um teste aplicado pelas universidades federais, algumas universidades federais, para validar o diploma. Mas é um teste tão complicado e tão difícil que dizem que se colocar os médicos brasileiros formados aqui para fazer o revalida, é muito pior do que a OAB, ou seja, não passam. Então, os cubanos teriam que ser primeiro aceitos pelo Brasil e depois fazer o revalida para se tornarem médicos, ou então aprovar uma lei aceitando os cubanos como médicos inscritos no Mais Médicos.